Tripé econômico apresenta a farsa da autonomia, o Banco Central, a Constituição e a soberania nacional. O debate sobre a autonomia do Banco Central do Brasil voltou a dominar as manchetes com força total. Na semana de 19 de maio de 2026, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o senador Renan Calheiros protagonizaram um bate-boca acalorado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Galípolo rebateu as críticas com a frase que viralizou: "O Banco Central não é palanque. O Banco Central toma a decisão correta, independente de quem está jogando pedra e fazendo barulho." No mesmo dia, em outro momento, ele pediu, e isso é literal, pelo amor de Deus, para que o Congresso aprovasse a proposta de emenda à Constituição 65, que concede autonomia financeira e orçamentária à autarquia. Cenas dramáticas, sem dúvida. Mas a pergunta que ninguém faz no plenário é a mais importante: a autonomia formal resolve algum dos problemas reais da gestão monetária brasileira? Ou estamos diante de uma cortina de fumaça que desvia a atenção do que realmente importa: o cumprimento do dever fiduciário e a gestão cambial soberana? Nossa tese central é esta: a gestão correta do Banco Central, em conformidade com a Constituição Federal e o dever fiduciário para com o povo brasileiro, independe inteiramente de sua autonomia formal. O debate sobre autonomia é uma distração. A questão real é: a quem serve o Banco Central do Brasil? O Banco Central do Brasil não é uma entidade que opera no vácuo. Ele é o gestor fiduciário da riqueza do povo brasileiro, e essa condição não muda com nenhuma proposta de emenda à Constituição. A Constituição Federal de 1988 é clara. A ordem econômica brasileira tem como princípio a busca do pleno emprego, no artigo 170, inciso 8º. Uma política monetária que mantém juros reais acima de 8% ao ano, entre os mais altos do mundo, enquanto o desemprego e a informalidade corroem a base produtiva do país, entra em rota de colisão direta com o texto constitucional. O professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, foi direto ao ponto: os únicos que levam vantagem com a autonomia do Banco Central são os banqueiros. Com o Banco Central sendo ocupado por pessoas do mercado financeiro, que saem dos bancos e vão ocupar cargos no Banco Central, depois saem do Banco Central e voltam para os bancos. O Banco Central não exerce sua função de agência reguladora. Pelo contrário, ele trabalha orientado pelos bancos. O dever fiduciário é simples. O Banco Central deve gerenciar a moeda e a economia interna em benefício de todos os brasileiros, não de grupos específicos. Essa obrigação existe independentemente de o Banco Central ser autônomo ou subordinado, público ou privado. É uma questão de para quem você trabalha. Há um tema que brilha pela ausência em todo o debate sobre a autonomia do Banco Central: a gestão cambial. Nenhum senador perguntou a Galípolo sobre banda cambial. Nenhuma proposta de emenda trata do câmbio neutro. Nenhum economista convidado para as audiências públicas falou sobre o uso ativo das reservas externas para estabilizar o real. E, no entanto, é exatamente aqui que reside a soberania monetária de um país. A lógica é elementar. Um país com reservas externas significativas, o Brasil tem mais de 350 bilhões de dólares, tem a capacidade e o dever de intervir no mercado cambial para evitar oscilações abruptas. Vende reservas quando o real está fraco demais. Compra quando está forte demais. Isso é o que a China faz. É o que a Coreia do Sul faz. É o que a Suíça faz. É o que Singapura faz. Como temos repetido, só quem não tem reservas externas não faz. O Brasil tem. E não faz, ou faz de forma tímida e reativa, nunca estrutural. O resultado é um câmbio volátil que gera inflação de custo, que por sua vez é combatida com juros altos, que por sua vez aumentam a dívida pública, que por sua vez pressiona o câmbio. Um ciclo vicioso que beneficia quem especula com a volatilidade e empobrece quem trabalha e produz. A banda cambial ou câmbio neutro nos moldes propostos por Bresser Pereira é o fiel da balança entre a economia interna e o capital externo. Com o câmbio estabilizado, os juros reais poderiam cair gradualmente para o patamar civilizado de no máximo 2% ao ano. Sem essa âncora cambial, qualquer debate sobre a autonomia do Banco Central é conversa de salão. Voltemos à cena do Senado. O bate-boca entre Galípolo e Renan Calheiros girou em torno de dois temas: a venda do Banco Master para o Banco de Brasília e se o Banco Central deveria ou não ter reagido publicamente a pressões políticas. Galípolo disse que o Banco Central não precisa gravar vídeos para redes sociais para mostrar que toma decisões corretas. Renan disse que a reação pública seria pedagógica. Ambos têm razão em pontos específicos. E ambos erram ao não tocar no essencial.
O debate foi sobre forma, como o Banco Central se comunica, como defende sua autonomia, como reage a pressões. Não foi sobre substância, se a política de juros serve ao povo, se o câmbio está sendo gerido em benefício da nação, se o dever fiduciário está sendo cumprido. A pergunta que ninguém fez no Senado foi esta: presidente Galípolo, com 350 bilhões de dólares em reservas externas, por que o Banco Central não adota uma banda cambial para proteger o real e reduzir a inflação de custo, permitindo a queda dos juros reais? Enquanto o circo político debate redes sociais, a política monetária continua transferindo renda do trabalho para o capital financeiro. A autonomia formal é o palco. O verdadeiro espetáculo acontece nos bastidores, nos números da dívida pública, no câmbio volátil e nos juros que nenhum país saudável pratica. Para entender o risco que o Brasil corre, é preciso olhar para a história. Em novembro de 1910, um grupo seleto de banqueiros e políticos americanos embarcou secretamente para Jekyll Island, na costa da Geórgia, usando nomes falsos para não despertar suspeitas da imprensa. Ali, ao longo de uma semana, redigiram o que se tornaria a Lei do Federal Reserve de 1913, a lei que criou o Banco Central dos Estados Unidos. Os presentes eram o senador Nelson Aldrich, o banqueiro Henry Davidson, sócio de J.P. Morgan, o presidente do National City Bank Frank Vanderlip, o secretário assistente do Tesouro Piat Andrew e o banqueiro Paul Warburg. Como reconheceu o jornalista Roger Lowenstein, temos que fazer concessões aos teóricos da conspiração, porque de fato houve uma conspiração. O resultado foi um banco central formalmente independente, mas estruturalmente capturado pelos interesses bancários privados. Os 12 bancos regionais do Federal Reserve são, até hoje, de propriedade das instituições financeiras privadas de seus respectivos distritos. A independência do Federal Reserve não significou independência em relação ao mercado financeiro, significou independência em relação ao governo democrático eleito pelo povo. Não queremos que o mesmo aconteça com o Banco Central do Brasil. A proposta de emenda à Constituição 65, ao conceder autonomia financeira e orçamentária total ao Banco Central, sem estabelecer mecanismos robustos de prestação de contas ao povo e sem vincular a gestão ao cumprimento do dever fiduciário constitucional, corre o risco de criar um feudo isolado, tecnicamente independente do governo, mas praticamente capturado pelos interesses que sempre orbitaram a instituição. Aqui está o argumento central, e ele é irrefutável. A gestão correta do Banco Central, seguindo a Constituição e o dever fiduciário, independe de sua autonomia formal. Um Banco Central subordinado ao governo pode ser gerido corretamente, ou pode ser usado para fins eleitoreiros. Um Banco Central autônomo pode ser gerido corretamente, ou pode ser capturado pelo mercado financeiro. A autonomia formal não é garantia de nada. O que garante a boa gestão é a clareza sobre para quem o Banco Central trabalha e quais instrumentos deve usar. E aqui a resposta é constitucional e técnica. Para quem? O povo brasileiro, como gestor fiduciário da riqueza nacional. Instrumento cambial, banda cambial, com intervenção ativa usando as reservas externas. Instrumento de juros, taxa real máxima de 2% ao ano, compatível com o crescimento e o pleno emprego. Mandato constitucional, estabilidade de preços e pleno emprego, conforme o artigo 170 da Constituição Federal de 88. Não importa se a gestão é pública ou privada, autônoma ou subordinada. Esses princípios valem para qualquer configuração institucional. A questão não é a forma jurídica do Banco Central, é a qualidade e a orientação de sua gestão. O debate sobre autonomia formal é, em grande medida, uma distração. É uma discussão que ocupa o espaço público e desvia a atenção da necessidade urgente de uma gestão monetária que respeite a Constituição, adote a banda cambial, reduza os juros reais a patamares civilizados e sirva ao povo brasileiro, e não ao mercado financeiro. Não queremos para o Banco Central do Brasil o que aconteceu com o Federal Reserve em 1913, uma independência que na prática significou a captura da soberania monetária pelos interesses privados. O Brasil merece mais do que isso. Tripé econômico.